Queridos, essa palavra, Deus queimou no meu coração. Eu até conversei com alguns pastores algumas coisas sobre essa palavra dessa noite. Eu gostei muito do que nós estudamos até aqui. Às vezes as pessoas perguntam: André, por que nós devemos todo ano sentar, recapitular o que é célula, o que é co-líder, o que é anfitrião, o que é supervisor? Porque nós ainda estamos errando. Nós estamos acertando em muitas áreas, mas ainda estamos errando. E a área hoje que mais nós precisamos, acertar, é uma palavra que o pastor Otávio encerrou a palavra dele, quase no final, chamado supervisão. Talvez a mudança mais radical da Rota 78 não foi a célula, porque já vivíamos célula, não foi co-líder, porque já vivíamos co-líder, não foi anfitrião, porque já vivíamos anfitrião, a questão de ter um anfitrião, mas foi a questão chamada supervisão, quando o líder tem 4 células e ele então ele vai visitar semanalmente cada célula. Essa é a chave. O supervisor de célula é a chave da solução dos problemas na visão celular. E é a maior dificuldade. Nós ainda temos líderes que têm 4, 5, 6 células, mas ainda gostam de ter aquela célula dele. Ah, mas eu gosto tanto, pastor. É uma questão de você crescer, de mudar a mente. Eu quero contar algo, eu quero basear a minha palavra hoje numa história da Bíblia que está no livro de Atos, capítulo 4, lá no verso 32. O tema da minha mensagem é encontrando o meu chamado. Encontrando o meu chamado. Encontrando o meu propósito. Encontrando a minha vida. Encontrando a minha alegria. Ontem eu tive um pensamento. Já ia falar um devaneio do Gilberto aqui, né? Ontem eu acordei e falei para a Cibele assim: sabe por que as pessoas não são felizes? E eu vou te falar, sabe por que às vezes você está trabalhando, você está na igreja, você está casado, tudo que você planejou aconteceu ou não aconteceu, e você ainda não é feliz? Porque você não se encontrou em Deus. E esse talvez seja o papel do pastor, o papel do discipulador, encontrar o seu chamado. Talvez ali dentro da sua profissão, você ser uma luz que brilha naquela empresa. Talvez lá na escola, na faculdade, uma luz que brilha naquele lugar. E essa é a minha missão. Eu quero fazer aqui uma explanação de 2 histórias da Bíblia. E eu quero no final fazer 6 perguntas para você. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor queimou no meu coração essa semana. E eu acho que vai ser bom também para você, porque me gerou assim, eu uso a palavra crise, mas é uma vontade de estar mais certo, de estar mais perto do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através dessa palavra, que seja um norte para a minha vida. Amém. Quando a igreja surge, o livro de Atos, ele é um livro muito bonito. Talvez ele é um livro assim, quem está lendo a Bíblia sequencialmente, não sei se você faz a leitura anual da Bíblia. Domingo eu não estava aqui, fiquei sabendo que a Sibeli deu um puxão de orelha aqui no Guanabara sobre culto familiar. E ela até ficou preocupada: será que a igreja achou ruim? Eu falei: não achou nada. Sobrou que é tão linda, né? Que jeitinho dela. Gente, você está fazendo o culto familiar? Né? Quem está fazendo, levanta a mão. Ele levantou 2 irmãos, né? E ela entrou numa crise. Se você está lendo a Bíblia naquela leitura anual, você vai romper na vida. Sabia disso? Ah, eu não gosto daquela leitura de 3 capítulos porque é muito pouco. Mas aí se você desanima 2 dias, quero ver o pouco virar muito, né? E quando você chega lá em Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas, João. Aí você já está expert na história de Jesus. Aí você entra em Atos. E Atos começa a explosão da igreja. E a igreja começa em Jerusalém. A igreja do Senhor começa em Jerusalém. Se você almeja ser pastor, a Bíblia diz que existem 5 ministérios. Vocês lembram quais são os 5 ministérios? Uns foram chamados para serem profetas. Todo mundo de uma vez, não, senão eu não ouço. Outros foram chamados para serem evangelistas. Outros foram chamados para serem apóstolos. Aí falam 2 chamados juntos, não tem vírgula, tem um E. Foram chamados para pastores e. Então todo pastor precisa ter um pouquinho de. Diga, mestre. Todo bom líder precisa saber a palavra. Eu quero que você fale assim, amém. Então eu quero te contar uma história hoje da Bíblia. Então a igreja explode e ela começa a crescer.
Lá em Atos capítulo 1, 2, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a igreja, pum, explode, e Pedro começa a pregar num só dia 3.000 vidas. Já pensou a equipe de consolidação? 3.000 pessoas para consolidar, anotar o nome, pegar o WhatsApp deles, né? E aí então, de repente a igreja começa a crescer, e lá no capítulo 4, verso 32, para mim é a identidade da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Diz assim, ó, da multidão dos que creram, um era somente o coração. Ninguém considerava unicamente suas coisas, alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Com grande poder, continuavam a pregar, e a graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A igreja de Jerusalém era uma igreja viva, cheia de poder, cheia de manifestação do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro essa semana. A minha vida, eu estava avaliando minha vida nessa semana, e eu comecei a falar isso. Ela deu uma guinada. Ela deu uma guinada impressionante. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus e falei assim, Senhor Jesus, eu estou te entregando os meus sonhos, meus projetos. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos, num acampamento. Eu sei que quem já ouviu minhas pregações já deve ter ouvido eu falar disso, mas talvez tem gente nova aqui que está precisando entregar os sonhos e os projetos para Jesus. E eu entreguei minha vida, os meus sonhos para Jesus com 18 anos no acampamento. Foi no acampamento que eu olhei e me apaixonei pela Cibele. O acampamento foi uma bênção na minha vida. Arranjei uma namorada, casei e entreguei os meus sonhos para Jesus. Ou acampamento bom. Por isso que todo ano precisa ter acampamento. Quem sabe esse ano a sua costela perdida vai estar lá no acampamento. Ou você vai entregar os seus sonhos para Jesus. Mas eu não sabia o que Deus ia ter da minha vida. Mas em 2013 aconteceu um fato interessantíssimo. 2013, eu já pastoreava aqui no Guanabara, os irmãos sabem disso. Eu preguei mais de 300 vezes para jovens do Brasil. Eu cheguei a achar que a minha vida ia ser quinta, sexta, sábado em aeroporto, igrejas, congressos, pregações, e no domingo eu chegava feliz no Guanabara, de segunda a quarta, cuidando da igreja local. Mas de repente, Deus fez uma curva na minha vida. Eu recebi o convite de assumir os jovens do Brasil, então eu assumi a Nação Jovem. Logo, então veio 2014, aí em outubro de 2014, minha mãe me chamou a Cibele e falou, olha, minha vida está dando uma mudada, sua vida vai mudar, você agora vai supervisionar as igrejas de Goiânia, na qual eu supervisiono. Mais uma mudada. E aí então, mês passado, eu recebi mais, em outubro do ano passado, 2015, começou a haver um flerte espiritual. Os nossos líderes começaram a falar para eu e Cibele assumir ali as igrejas na capital de Tocantins. Bem, em 2013 eu tinha um plano, e o plano do Senhor mudou na minha vida. Mas eu tinha feito aquele apelo, eu tinha ido na frente e falado, Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que todas as curvas que a minha vida fez, só me levaram a orar mais, a buscar mais e a receber mais do Senhor. A ser mais feliz. Porque a gente é feliz quando a gente está dentro do propósito. E o propósito, presta atenção aqui no que eu estou falando, ele é maior do que a sua vida. Ele é maior do que a vida da igreja. Eu vou te provar isso agora. Essa igreja aqui estava bombando. Ela era a igreja que, se hoje existisse uma igreja como essa, todos nós queríamos ir lá ver o que está acontecendo. Porque a gente é assim, começa uma igreja a crescer no país ou fora do país, vai lá pastores e querem saber qual é a visão, qual é o mover, o que está acontecendo, e glória a Deus por isso. Então, essa semana comecei a ler um livro sobre abrir igrejas. Porque eu acho que eu preciso agora abrir igreja. Jesus está voltando. Eu acredito que a igreja, entrando na casa, eu sou apaixonado por célula, Otávio é apaixonado por células, os pastores são apaixonados por células, por pura e simplesmente uma coisa. É muito mais fácil eu levar o evangelho do que esperar a pessoa vir aqui. Estou certo ou estou errado, irmãos? Imagina se eu ficar ligando para todo mundo e falar assim, compra o meu livro, lá no Instagram. Às vezes eu faço isso, lá no site, compra o meu livro, por amor de Deus. Mas de repente eu chego lá naquela cidade, eu prego e eu vendo os meus livros. Eu estou indo até a pessoa. E quando a igreja é celular, nós estamos saindo da nossa zona de segurança e indo até os irmãos.
Bem, mas o propósito é maior do que a sua vida. Eu quero que você busque mais. Eu não quero que você seja só um líder de célula. Se você é líder de uma célula, eu quero que você deseje que sua célula multiplique. Se você é líder de célula, eu quero que a sua célula, você se torne supervisor. Depois, no futuro, você seja um coordenador de célula. Por quê? Porque serão tantas pessoas aceitando Jesus, tantas pessoas que vão entregar a vida para Jesus, que isso vai mudar uma região. Você pode dizer amém mais forte? Por que eu estou te falando isso? Porque meu ministério e o ministério da minha esposa começou numa célula. Nós começamos lá em 1900 e bola, antes da virada do século, no culto nas casas, orando com as pessoas, pregando a palavra. Naquela época a gente celebrava até a Santa Ceia, lembra? Tinha até a Santa Ceia uma vez por mês, lá na época chamada Grupo Familiar. E lá eu tive as experiências de expulsar demônio, de separar a briga de casal que jogava faca, eu tinha que desviar. Eu tinha experiência de as pessoas se achegarem. Foi ali que eu aprendi até horas de voo sobre estar pregando, e fui tendo experiência, e tive meus fracassos. Foi ali que eu aprendi a ter fracasso, porque eu vou ter fracasso. Foi ali que eu aprendi a não mais errar na célula. Você precisa, se você deseja ser um pastor, um missionário, um grande pregador, o seu fogo os seus olhos, a sua paixão tem que ser lá na célula. Então eu quero falar de uma igreja primitiva apaixonada por Jesus, apaixonada pelo poder, apaixonada pelo Senhor. Eu anotei 10 características da igreja do Senhor em Jerusalém, lá no início da história da igreja. Primeiro, foi a primeira igreja que se reunia nas casas. Foi a primeira igreja que se reunia nas casas. Nem igreja tinha, prédio, era nas casas. Segundo, havia todo tipo de pessoas. Tinha o médico, tinha lá o chofer de camelo, o Uber de camelo tinha lá o irmão da padaria de pão sem fermento, tinha lá o irmão que tinha um lava-jato, não, lava-jato não tinha, né? Mas tinha lá alguém. Outra coisa, eles foram os primeiros a receber uma palavra assim, ide, vai, prega. Quinto, eles estavam crescendo, era tanta pessoa que tinha até briga. Eles começaram a brigar os convertidos gregos com os convertidos judeus. As viúvas que são gentias não estão recebendo alimento. As viúvas judias estão recebendo. Eles começaram a brigar, lá em Atos capítulo 6, eles começam a brigar de tanta gente que chegava. Sabe quando você faz inscrição? Aconteceu isso ano passado. Nós começamos a fazer inscrição para o encontro. E aí, na quarta-feira antes do encontro, na segunda-feira antes do encontro, tinha 11 inscritos. E eu estava com 2 chácaras reservadas. E eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, é dia demais para pagar. Quando foi quarta-feira, 120 pessoas inscritas. E eu não sei por que vocês fazem isso e fazem esse teste cardíaco na vida do pastor. Por que você não escreve uma semana antes e me deixa dormir em paz? Né? E de repente nós tivemos problema. Qual era o problema? Muita gente para pouco espaço. Que tenhamos esse problema esse ano de novo. Outra coisa, havia unidade. Eles eram unidos. E a unidade é uma guerra. É uma guerra que nossa. Nós estamos aqui com 5 igrejas, 5 lideranças de célula. E tem gente que vai tentar nos separar. Não, por que a gente tem que fazer o acampamento junto? Não, por quê? Para você arranjar um namorado, irmã. É para isso. Quem sabe você é do recanto do bosque e o seu ungido está no vale dos sonhos. Já aconteceu isso aqui, não já? Uau! Outra coisa, para que a gente sinta que nós somos um só e que saímos do mesmo lugar. Unidade é uma luta. Aqui eu li um texto que diz assim, da multidão dos que creram, era só um coração, uma só mente. Quem está me ouvindo diz amém? Pastor, como que você decorou esse versículo? Tinha uma música. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Era só um coração. Eles lutavam pelas mesmas coisas. Nós estamos aqui para lutarmos pelas mesmas coisas. Tem um vizinho seu desesperado precisando de Jesus. Tem a sua escola precisando de Jesus. Tem a sua faculdade precisando de Jesus. Tem o seu parente precisando de Jesus. Aqui no Jardim Guanabara, todas, eu posso dizer 90%, se não forem todas, 90% das pessoas que batizaram foram frutos do Lar de Paz do ano de 2015.
Não, eu queria que você dissesse amém, por favor. E o que não foi célula. Foi oração por 4, aquele papelinho. Continuando. Deus dava vitória sobre os problemas e as dificuldades. Quando nós andamos unidos e orando, Deus nos dá vitória. Irmãos, nós estamos nesse prédio aqui, eu fiz questão de chamar o Jorge, o Mateus, para gravar minha palavra aqui, ó. Porque lá no meu canal só tem palavra minha nas igrejas, nas grandes igrejas, mas eu sou pastor aqui, ó. Se depois vocês quiserem fazer assim, pro telhado sem forro, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu sou pastor aqui. E Deus tem sustentado essa obra. É milagre atrás de milagre. Porque quando nós estamos dentro do propósito, vem o milagre de Deus. Você quer prosperar na sua vida? Corre para o propósito. Deus vai cuidar de você. Continuando. Havia poder. Diga, poder. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho é poder. Você tem que ir lá para a célula cheio de fogo, meu irmão. Você tem que ir para a célula falando assim: se hoje manifestar um demônio, eu só vou mirar a mão assim, ó. Se tiver um enfermo, eu vou orar, ele vai ser curado. Se alguém tiver com problema, eu vou impor a mão e Deus vai fazer. Você não tem que ir para a célula. Ó vida, ó azar, de novo. Já chegou quarta-feira de novo. Não parece que foi ontem. Eu nem jejuei, nem orei. Ai meu Deus, cadê o aplicativo da igreja? Qual foi a palavra do pastor André? Qual foi a palavra do pastor? Qual foi a palavra? Você tem que ir, meu irmão, cheio do fogo. Você tem que ir preparado para ministrar e o fogo cair. Deus promove quem é fiel para Ele escondido. Boa frase do Twitter. Deus promove, se o Yuri tiver, ele vai twittar agora isso. Deus promove aquele que é fiel atrás lá do capim, escondido, que faz só para Ele, que se entrega para Ele. Deus gosta do segredo. Outra coisa, se importavam com os pobres. Nós precisamos importar com os irmãos que estão passando necessidade. E o detector de necessidade da nossa igreja chama-se célula. Não tem departamento de ajuda social, não tem, é na célula. É o líder de célula que liga para o supervisor, que liga para o pastor e fala assim: pastor, tem um irmão precisando de cesta básica. Aí o pastor retorna para o supervisor e fala: se vira. Não, estou brincando. Aí o pastor vai, manda um zap para todo mundo. Esses dias aconteceu isso aqui. No zap da Rede de Homens, nosso líder Genésio está ali, e foi muito louco. Colocaram no zap: tem uma família que chegou não sei de onde, precisa disso. Aí no zap começou, rapaz, parecia um leilão: eu dou leite, eu dou carne, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Amanhã na igreja chegou aqui, quase que parou um caminhão do Faustão aqui, desceu tudo, porque é assim que a gente ajuda um ao outro. Nessa igreja ninguém passava necessidade. Foi a primeira igreja a viver a perseguição. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. A igreja de Jerusalém, ela estava vindo bem. Ela crescia, 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 crescia. Mas Deus tinha mais. Deus olhava para a igreja e falava assim: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Vocês estão muito presos em Jerusalém. Deus está falando para alguém aqui: eu tenho mais para você. Eu quero que você multiplique, porque eu tenho um projeto na sua vida e você está aí, patinando. E de repente, fizeram uma reunião em Atos capítulo 6. Reuniram os apóstolos, falaram assim: está muito pesada a obra. Nós estamos precisando, aquela parte social, nós estamos precisando chamar algumas pessoas, porque nós não conseguimos pregar, entregar comida, orar. Nós não estamos conseguindo abrir a porta da igreja, limpar a igreja. Não tinha isso lá não. E nós estamos conseguindo. Então reuniram e alguém teve uma grande ideia: vamos orar e vamos escolher 7 pessoas. E das 7 pessoas, a Bíblia diz, capítulo 6, começa a lista com Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E Estevão, capítulo 6 e 7, começa a ser cheio do Espírito Santo e começa a pregar com uma ousadia incrível e começa a gerar uma fúria dos doutores da lei, e os doutores da lei chegam a matar Estevão. Lá no capítulo 8, verso 1, havia um jovem chamado Saulo que consentia na morte de Estevão. E o que acontece? Alguém manda um WhatsApp assim: corre galera, que o pau vai quebrar.
e que é crente pulando muro, e crente correndo na cerca, e crente pegando táxi, e crente descendo de Calói 10, igual o vídeo que eu vi do Wesley, né? E crente correndo para todo lado. Mas Deus estava nisso. Deus, eu acho que estava lá do céu falando assim: que legal, vocês estão correndo. E um grupo de crentes vão para o norte. Eu estou apontando para cima porque no mapa o norte é em cima, ok? Tudo bem, professor de geografia? E eles vão para uma cidade chamada Antioquia, na Síria. E eles fogem para lá. E crente é o seguinte: aonde crente foge, ele só sabe fazer uma coisa. Crente, ele só sabe, crente é igual muriçoca. Ele canta, come e vai embora. Aonde crente se reúne, eles começam a cantar. É ou não é? Esses dias eu fui buscar a Sibeli lá na faculdade, fui almoçar com ela na faculdade, tinha um grupo de jovens cantando, poderoso, é tudo crente, aí já reuniu, não sabe o que vai cantar, mano. E eles começam a reunir em células. A Bíblia não usa esse termo, mas nós usamos esse termo, células. E na Antioquia começa a explodir o evangelho. Deus estava nisso. A explosão é tão violenta que Jerusalém começa a enviar pessoas para ajudar aquela igreja. Aquela igreja de Antioquia, ela vira a base de um homem chamado Paulo. E Paulo, se você for estudar as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que a base dele é ali. Ela é uma igreja que foi além de Jerusalém. Ela saiu dos muros. Ela saiu da zona de segurança. Mas lá teve que ter o quê, gente? Uma morte. Estevão teve que ser apedrejado. O que tem que ter na sua vida para você entrar no projeto de Deus? Essa é a questão hoje. O que tem que ter na sua vida para você entrar no propósito de Deus? Você não precisa perder tudo para estar no propósito de Deus. Sabia disso? Você precisa só querer estar no propósito de Deus. Quando eu decidi largar tudo pela igreja, eu estava vivendo um tempo bom. Mas o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Eu queria viver o ótimo de Deus. Eu queria viver o que Deus tinha para mim. Eu falei para a Sibeli assim: mozão, é o seguinte, a gente não comprou a casa até hoje. Mas agora eu vou largar a escola e vou viver da obra. Eu quero viver da obra. E a Sibeli falou assim: vai, mozão, o importante é ser feliz, vamos embora. Vamos embora. É isso que é a chave de hoje. Nós estamos no seminário de líderes de célula. Às vezes você está indo para a célula carregando um fardo. E Deus tem muito mais para você. Eu quero ser como teu pastor, o padrão. Você acompanha na minha vida o que acontece, as responsabilidades, aonde Deus me coloca. Vocês estão comigo nas conferências. Vocês são os últimos a sair da Nação Beats. Quando eu estou lá morto, 5 horas da manhã, eu olho, está lá vocês assim, ó, para mim. Graças a Deus. Mas porque um dia eu decidi sair da zona de segurança. 7 características da igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos. Não sei se você desligou sua Bíblia aí ou fechou ela. 13:1. Posso ler, amém ou não? Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha que legal. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado como Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. 7 características da igreja de Antioquia. 1. Era uma igreja emergente. Quando eu falo emergente, não é só de crescimento não. Igreja emergente é aquela que o povo fala assim: você é daquela igreja? Você é daquela igreja que a gente passa na porta, está cheio de carro? Não é assim que a gente faz, que o povo fala? Aqui no Guanabara o povo fala assim, lá na feira de domingo: você é daquela igreja que o povo entra e fica rico? Eu recebo essa palavra. Você é daquela igreja que está construindo? Você é daquela igreja que alugou a casa do lado para fazer um anexo? O povo sabe de tudo. Goiânia é uma grande vila. Todo mundo fala. Aqui em Goiânia tem umas características interessantes, não é? É o irmão do carro tal. Não é verdade? Esses dias eu tinha trocado de carro. Eu não te conheci, pastor, você trocou de carro.
Não, irmão, conhece pelo meu rosto, né? Todo mundo sabe de tudo. Essa igreja era emergente. 2, foi nela que fomos chamados, presta atenção agora, foi nessa igreja que pela primeira vez na Bíblia, ou na história, essas pessoas, estou tentando achar o versículo aqui, que me fugiu a cabeça. Aqui, capítulo 11, verso 26. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que característica dessa igreja. Essa igreja gerou uma identidade até hoje. Era a igreja tão forte, que eles não eram mais, antes eram seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. Não, cristãos. Eles são cristãos. Eu quero que a nossa igreja seja tão forte que as pessoas olhem para nós e falem assim: eu conheço aquele povo ali. Eu conheço aquele povo. Minha esposa teve um sonho e nós vamos cumprir o sonho dela. Dia 5 é aniversário dela, então nós vamos cumprir o sonho dela agora. Ela me acordou essa semana e falou assim: eu tive um sonho. Falei, lá vem, é guerra, já estou tão traumatizado, pulei debaixo da cama. Ela, não, vem cá, é coisa boa. Eu sonhei que a gente andava pelas ruas do Guanabara, e isso vai servir lá no seu bairro, e nós, bem cedinho, e a gente bem devagar, orando, e de repente a gente começava a cantar Galileu. Galileu, Galileu, né? Jesus, Jesus, Galileu. E as pessoas abriam as portas e vinham nos encontrar. E vinham muitas pessoas que tinham saído da igreja, que tinham desviado. E aí, no sonho, ela encontrou o apóstolo Sinomária, por isso que ele acorda cansado, né? E ele fala assim, a rota, ele deve ter arrumado a calça assim, a rota 78. Tá filmando, hein? Então deixa eu fazer aqui, ó. A rota 78 é para que todos voltem. Eu falei para a Cibele, quantos anos fazem que nós como igreja não oramos nas ruas? Todos nós. Quantos anos eu fiquei no Vale dos Sonhos sem asfalto, com a faixinha assim, estamos orando pelo bairro para que venha o asfalto. Aqui no Guanabara, a gente ungia, começava a ter acidente, em qualquer cruzamento a gente derramava óleo. Demônio do acidente, não sei seu nome, mas você sai daqui em nome de Jesus. Então eu quero te pedir no mês de março, pastores, marca aí um dia bem cedinho para o sol não torrar os irmãos, num domingo, e vai cantando na rua, sei lá, não precisa cantar, pode fazer o que você quiser, faz alguma coisa. Vai orando, ungindo. Amém? Voltando aqui. Foi nela então que fomos chamados de cristãos. 3, houve um reavivamento. Então eles tinham vivido um avivamento em Jerusalém, e em Antioquia começa um novo avivamento. E Barnabé é enviado para ajudar a organizar e a ensinar esses irmãos. Depois você leia lá Atos 11. Continuando, é nesse mover que surge Paulo. É nesse contexto de Antioquia que surge Paulo, um homem que revoluciona o evangelho. 5, lá foi a base de Paulo. 6, foi uma igreja que tinha a identidade de ser missionária. Então eu estava lendo e estudando essa semana sobre implantação de igreja, e eu percebi que Deus deu o ID para a igreja em Jerusalém. Ele deu o ID, mas quem completou o ID? A igreja de Antioquia. Olha que legal. Olha que interessante isso. Outra coisa, e última coisa, essa igreja obedeceu o Senhor. Eu quero perguntar algumas coisas para você. O que tem te atrapalhado de mergulhar para o projeto de Deus? Nós já sabemos tudo, já estamos formados, expert em célula, em anfitrião, em colíder, em supervisão. Sim ou não, irmãos? Não estamos tão bem em relatórios, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Nós estamos orando, e toda vez que o pastor fala em nome de Jesus é para enfatizar que ele está crendo no negócio, né? E aí eu queria te perguntar, o que te faz estar longe do propósito de Deus? Eu tenho conversado com amigos, com pastores, com líderes, com meus discípulos, e às vezes eu vejo que tudo está bom, mas tudo está ruim. Sabe quando tudo está bom, mas tudo está ruim? Falta alguma coisa? E aí é o propósito. A gente é feliz dentro do chamado. A gente é feliz dentro do propósito. A gente é feliz para aquilo que Deus nos fez.
algumas perguntas. Não, antes de algumas perguntas eu quero te gerar alguns pensamentos. Será que você está desanimado? Será que você está desanimado? Pastor, eu estou tão desanimado, sabe o que é? A crise está feia. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar, hoje eu estava orando sobre isso. Quando Estevão foi morto, a pedrada, eu acho que alguns crentes falaram assim, agora o próximo sou eu vou parar com isso. Eu não quero não. Para de falar que a crise está difícil, sabe por quê? Porque Deus te plantou nesse momento. A crise hoje para nós é a mesma coisa lá do dia. O efeito das pedradas foi os crentes espalharem e pregarem e o desespero do povo se converter. Nós hoje estamos no momento em que as pessoas vão chegando de desespero e nós temos que estar bem. Mas eu também estou na crise. Irmãozão, você não é desse mundo. Um dia um casal de missionário passou 40 anos na África. Pegou um navio para voltar para os Estados Unidos, para a casa deles. E o navio foi chegando no porto. Não sei onde que eu li isso, eu li em algum livro, não sei que livro, não sei. Depois você pergunta, não sei. Procura no Google, sei lá. E eles estavam lá e de repente, quando aquele casal de missionário olha pela janelinha, tem uma banda. E aquele irmão cansado da obra, imagina 40 anos, sei lá, 30 anos lá na África. Ele vira para a esposa e fala, gente, a igreja não esqueceu da gente. Olha lá, o povo veio fazendo festa. E aí então eles estavam na classe econômica menos plus, entendeu? Eles estavam no último banco do navio, missionário, né? E aí quase o porão. E aí todo mundo foi descendo, e eles foram os últimos a descer. E quando eles chegaram lá não tinha mais banda. E estava tudo jogado no chão as bandeiras. Provavelmente tinha alguém muito importante naquele navio. A banda não era para eles. E aquele homem triste fala para a esposa assim, a festa não era para nós. A festa não era para nós. A esposa abraça ele e fala assim, nós não chegamos em casa ainda. Eu até arrepio. A gente está esperando honra. A gente está esperando as pessoas falarem assim, muito bem, você vai ser perseguido. Nós estamos vivendo isso aqui, perto do que é a eternidade. E lá na eternidade a gente vai entender o porquê de estar aqui. Mas é melhor a gente começar a praticar o porquê que nós estamos aqui, antes que chegue a eternidade. E a gente chega para Jesus, e aí Jesus, eu cumpri aquilo que o Senhor... A gente acha que tem problema, irmãos. Começa a ler sobre missionários. Começa a ler sobre homens. Eu estou lendo um livro que eu falo assim, eu estou com vergonha do meu evangelho. A irmã mora no meio da Amazônia. Ela foi pregar no meio da Amazônia. E ela chegou lá, com 18 anos, entregou tudo para Jesus, foi para o meio da Amazônia pregar para índios, traduzir a Bíblia para os índios. Os índios não tinham pessoas brancas no meio deles. Aí ele pega um navio, um barquinho, aluga o barquinho com o último dinheiro, anda 6 horas de barco, chega lá no meio do índio. Aí uma senhora, índios que moram em árvores suspensas, eles são chamados de homens peixes, porque eles mergulham e pegam o peixe. E aquelas 2 jovens solteiras e aquele rapaz chegam lá e falam assim, olha, nós estamos com fome. Aquela senhora índia pega e entrega o peixe para aqueles missionários e a senhorinha fala assim, o que vocês fazem? Por que vocês vieram aqui? E ela falou assim, se eu mentir, eu não posso mentir, é pecado. E se eu falar a verdade e morrer? Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar a verdade, nós somos missionários. Aí a velhinha, vocês chegaram? Nós esperávamos vocês. Havia algo dentro de nós que falava que vocês viriam. A casa de vocês está pronta há 2 anos. Olhou para uma árvore, tinha uma casa pronta para eles. E a gente fala, ai Deus, eu estou com tanto problema, Senhor. Toda vez que eu vou para a célula, meu dia é terrível. Hoje eu vi um vídeo. A unção chegou aqui. Hoje eu vi um vídeo que eu mostrei para a Cibele. Tia Rúbia. Tia Rúbia foi a pessoa que ganhou minha esposa para Jesus. Está em câncer terminal. Está no hospital, lá da sede ela. Intercessora, que pula e marcha. E aí hoje gravaram para ela assim, tia Rúbia, e aí, como é que a senhora está lá? Está no Face rolando aí, Nação Jovem, Fama. E ela falou assim, já estou esperando Jesus me buscar. Estou com saudade dele. E você está aí, minha vida,
Por que você está desanimado? Faz igual que a veinha do quarto de guerra. Satanás, estou abrindo a porta, sai daqui. Minha sobrinha de 6 anos chegou em casa depois de assistir o quarto de guerra. Sai daqui. Faz isso hoje na sua casa. Unge a sua casa inteira. Grita, chega. Chega. Se o vizinho reclamar, pede para ligar para o pastor Everton. Outra coisa. Será que você está subnutrido espiritualmente? Você vive de pregação em pregação? Você vive de semana em semana? Ou isso aqui te acompanha? Todos os dias da sua vida? Será que isso aqui está em todo lugar com você? No seu celular, onde você para, você está lendo a Bíblia. Aonde você para, você está ali sentado. Esses dias a gente foi fazer um exame numa clínica, eu levo meu celular, e a moça falou assim, espera que a médica não chegou. Aí eu peguei meu celular, ela via, eu sei que o povo fica olhando se a gente está no Facebook, né, no Zap, todo mundo olha. E eu estava lendo a Bíblia, e ela olhou assim, você está lendo a Bíblia? Eu falei, eu sou pastor. Na hora que eu falei, sou pastor, meu irmão, pastor, o senhor pode sentar na sala de espera ali, ela já vai te atender. Aí eu já cheguei na sala, a médica, pastor, seja bem-vindo. Uau, né? Então eu fico lendo a Bíblia assim agora, onde eu vou? Lê a Bíblia todo dia. Outra coisa, você está subnutrido, cara. Ai, pastor, o meu discipulador não me encontrou desse ciclo de 15 dias do D1. Meu irmão, você sabia que discipulado, teve tempos na igreja que não existia discipulado? Que a gente marcava no gabinete do pastor só quando a gente tinha um problema assim, um problema X-Men, um problema... Porque a vida cristã do dia a dia era tapa na cara e a gente vivendo. O discipulado é uma bênção, mas de vez em quando, geram uns filhos dengosos. Ai, pastor, eu não sei o que eu faço se eu mudo de emprego. Meu irmão, quem paga as suas contas é você, querido. Vamos orar por isso. E Deus vai falar com você. Pastor, o que o Senhor me falar, a tua palavra é Deus falando. Deus te diz, vai orar. Pronto, resolvido o problema. Outra coisa, talvez você está aí, parado na vida, por problemas pessoais. Beleza, irmão. Então pergunta para todo mundo, quem não tem problema pessoal? Pergunta. Noites acordados, eventos que vamos fazer. Não sei qual evento que eu fui fazer, que a Cibele saiu no carro, e o carro nosso, eu não vou falar a marca do carro, porque está sendo filmado, é o C3, né? Ele tem um negócio que os mais antigos, o vidro cai, do nada. O vidro cai dentro da porta, assim, ó, arrebenta o cabo de aço. O engenheiro francês, não sei, ele fez um negócio e cai. Mas de vez em quando cai um, você troca, cai outro, você troca. Um dia se pensou no 4, caiu, foi os 4, ou 2 ou 3, caiu um monte, caiu o negócio lá. Tem coisa que é natural, tem coisa que não é natural. Mas não é porque sendo natural ou não sendo natural que você vai falar assim, chega. Deus te fez forte. O Senhor te faz persistente. O Senhor fala para você perseverar. A Bíblia diz lá em Hebreus, aqueles que retrocedem, eu não me comprazo, eu não tenho prazer em quem retrocede. Pois nós não somos daqueles que retrocedem. Você pode dizer amém por isso? Outra coisa, pastor, sabe qual que é o meu problema? A minha vida parou porque eu estou em pecado. Meu irmão, para de ter pecado, pelo amor de Deus, para. Se o teu braço direito te faz, o Vinícius falou isso aqui ontem, eu fiquei lembrando do acampamento nosso. Se o teu braço direito, eu estava pregando e falei assim, se o teu braço direito te faz pecar, eu vi um menino correndo, lembra, Everton? Um menino que eu não vou falar quem é, saiu correndo e foi a equipe toda, quando o menino chega na cozinha, está lá o menino com a faca assim, ó. Não, irmão, o pastor só está pregando, calma. Mas a gente pode fazer uma versão 2016 da Bíblia que diz assim, ó, se o teu celular te faz pecar, compra aquele Nokia que tem uma lanterna de R$1 que dura 6 dias a bateria. 6 dias, meu irmão. Mas ele não tem Zap. É por isso mesmo. Esses dias eu estava na mesa, lá em Palmas, e aí eu falei assim, cara, assina meu canal aí. Aí o menino falou assim, pastor, a 3G aqui tá ruim. Aí eu falei, qual que é o seu celular? Ele pegou esse celular, curtindo comigo. Aquele Nokia, R$1. Tem uma lanterninha assim. O que te faz pecar, corre desse pecado. Se o teu namoro está quente, jovem, tem muito jovem aqui, chega e fala assim, não vamos perder o propósito não. Vai para a direita, eu vou para a esquerda, vamos marcar logo esse casamento.
Ninguém falou amém por isso. Entendi, não. Pensei que muito ia falar assim, amém, Deus está aqui, Jeová está falando, alguma coisa assim. Outra coisa. Pastor, sabe o que é? O meu chamado é muito maior do que uma célula. Síndrome de Absalão. Pastor, eu acho que, sabe, meu chamado é microfone. Se não tiver microfone, não é meu chamado. Não é meu chamado. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo. Eu não vou te contar, eu não posso te contar o quantos pregadores me ligam querendo pregar nos eventos. Eu acho que as pessoas acham. Toda semana alguém se convida para vir aqui. Eu acho que os caras acham que o Guanabara é a Broadway, mano. As pessoas querem ser pregadores. As pessoas precisam entender que o nosso primeiro chamado é honrar o Senhor. E honrar o Senhor é cuidar de uma vida. É cuidar de alguém. Eu quero fazer 6 perguntas. Beto, sobe aqui. Pode ser só você mesmo. Vamos, deixa a turma receber de Deus. Eu quero te fazer 6 perguntas essa noite. Você é um multiplicador daquilo que Deus te deu? Primeira pergunta. Você é um multiplicador daquilo que Deus te deu? Eu vi uma frase ontem. Olha, tem um pastor, eu não conheço, mas eu sonho em conhecê-lo. De verdade que eu sonho. Deixa eu abrir a frase que eu postei desse cara ontem. Você precisa ler o livro desses caras. Eu só sei que ele é do Havaí. Eu vejo o vídeo dele. É o que lançou o vídeo da cordinha agora. Ele chama Francis Chan. Lembra do Jack Chan, mas não é ele, é o Francis Chan, é o irmão dele. E ele postaram uma frase desse cara ontem que eu fiquei, Wesley, tendo meus devaneios ontem, por causa dessa frase. Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Você não tem que ter medo de fracassar. O seu medo é de um dia olhar para trás e ter arrebentado na vida, na profissão, e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu fiz. Valeu a pena tudo. Está valendo a pena. Não adianta a gente passar por um congresso de novo, voltar para a rotina de célula e perguntar para o Senhor, está valendo a pena, Senhor? Será, Senhor, que o Senhor está comigo? Você se encontrou hoje, a minha oração que eu quero fazer hoje, você já se encontrou? Tem gente aqui que está com medo de mergulhar para o projeto de Deus. Olha para mim, eu preciso ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou pregando para a minha igreja local. Você precisa olhar para mim, para a Sibéria, eu tenho que ser padrão para a sua vida. Eu tenho que ser padrão de casamento, de relacionamento. Eu tenho que ser padrão de discipulado. Eu tenho que ser padrão no jeito que eu trato minhas filhas. Você tem que olhar para mim e falar assim, não, o André trata legal as meninas. Então olha para mim como padrão e olha para mim e fala, cara, eu larguei tudo pelo Senhor. E eu sou o cara mais feliz da terra. E se Deus tivesse me mandado estar na escola hoje, ainda dando aula, eu ia ser o professor mais punk da escola. E eu ia continuar ganhando aluno para Jesus o tempo inteiro. Porque enquanto eu estava na escola, eu era feliz na escola. Eu me sentia um missionário. Os caras me chamavam de professor. E aqui dentro, convicção. Que professor, velho? Eu sou um homem bomba. Eu estou entrando aqui para ganhar todo mundo para Jesus. Eu estou aqui por um propósito. Eu não vou ser contaminado. Eu estava ontem pensando. Você sabe por que essas leis estão sendo aprovadas no Congresso? Ideologia de gênero, livros didáticos pornográficos. Você sabe por quê? Porque a geração passada falava que política era do diabo. A geração que entrou se contaminou. Se contaminou. Não, mas se a gente está lá dentro não tem jeito. Eu não sei se não tem jeito mesmo. Mas se não tem jeito, por que o cara não pega o microfone e fala assim, não tem jeito, eu sou crente, não dá, estou renunciando aqui, estou indo embora. Não tem jeito. Você quer mudar um negócio? Você quer mudar algo? Você está vendo algo que você não está concordando? Para de falar daquele negócio. Entra naquele negócio. Entra naquele negócio. Eu comecei a desejar estar dentro da liderança da igreja, porque eu queria buscar uma igreja que eu sonhava. E não adianta eu ficar no estacionamento falando, eu queria isso. Podia falar, se eu tivesse lá. Meu irmão, mergulha para dentro do negócio.
Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém, por favor. Os seus problemas pessoais têm te afastado? Você tem pecado secreto? Espírito de Absalão? Ah não, já falei isso aqui, são as perguntas, desculpa. Vamos lá. Você é multiplicador daquilo que Cristo... É porque eu mudei a ordem aqui, perdão. Você é multiplicador daquilo que Cristo tem te dado. Segundo, você entende a estratégia da igreja. Você entende qual é a estratégia da igreja. Não adianta chegar na nossa igreja, entra um monte de gente nessa igreja aqui e fala, lá a igreja do pastor André. Não, lá eu vou subir no altar. A gente entra músico aqui, músico famoso, banda de cantor famoso, e vem pra cá. Aí eu falo, irmão, vai lá na célula, prega pra alguém. Os irmãos jogam um pó ninja e desaparecem. Aí liga pessoas, eu sou um pastor e eu queria ir para a sua igreja para te auxiliar na obra. Mano, vem para a igreja, nós temos um evento chamado Encontro com Deus. Você vai lá para o encontro, aí você abre uma célula e aí você começa a orar pelos irmãos. Não, tá bom, pastor. Tipo a parábola do jovem rico, sabe? Senhor, o que eu faço para te seguir? Cara, entrega tudo e vem embora. Alô, não, peraí, só um pouquinho. Vai embora. Você ora pelo seu chamado todo dia. Você tem o seu tempo com Deus. Se a gente passasse uma ficha hoje aqui assim, para não escrever o nome, quem tira 10 minutos, quem tira 15 minutos, quem tira 30 minutos, qual seria o gráfico dessa noite de tempo com Deus? Deixa eu te pedir uma coisa. Vai na papelaria segunda-feira, compra um caderno de R$2, escreve assim bonito, de aquela escola com glitter brilhosa, diário de oração, e começa a orar escrevendo, Senhor, eu estou orando pelos meus líderes, eu oro para que eles, Quando você tem diário de oração, a sua oração triplica a profundidade dela, triplica. Você olha e fala, já orei por isso, agora eu vou orar pela minha família, agora eu vou orar pelos meus discípulos, agora eu vou orar pelo Brasil, agora eu vou orar pelas autoridades. Quando você vê, você já orou muito. Quando você não tem um diário de oração, você fica lá assim, ó, poderoso Deus. E passa uma hora e você não falou nada. E a Bíblia diz, pedis e recebeis. E pedir e não recebeis porque pedis mal. Eu anoto quanto que eu quero ganhar por mês. Eu anoto quanto que eu quero que a igreja arrecade por mês para fazer a obra do Senhor. Eu anoto quantas células eu quero. Eu anoto o que eu quero fazer com a minha família. Eu anoto as coisas que eu preciso. Eu sei, meu salário é fixo, mas eu vendo meus livros, eu anoto lá, Senhor, esse mês eu quero vender 300 livros. Esse mês eu quero vender 500 livros. Senhor, abre uma porta para esses livros ir para não sei para onde. E de repente lá no final do ano eu começo a olhar e falar assim, cara, Deus respondeu isso. Hoje eu estava orando, falando, Deus, o Senhor sabe dos meus desafios, oração minha. E Deus falou assim no meu coração, você não lembra do que eu fiz? Aí é como se viesse um pensamento assim, abre lá o seu diário de oração, está lá tudo que eu fiz por você. Porque no final do mês eu ponho lá, não, Deus fez isso, uau! Você tem preparado alguém para estar do seu lado? Lá na célula, quando você vai lá, você chama alguém para ser melhor do que você? Eu não sei se você leu o meu livro Conexão. O meu livro Conexão termina com uma frase assim, ó, o pastor João fala para o Felipe, quero que você seja 1000 vezes melhor do que eu fui. Porque quando meu pai estava já indo para o céu, ele me falou assim, filho, eu quero que você seja 1000 vezes melhor do que eu fui. Você está preparando alguém para ser melhor do que você lá na célula? Eu vou te contar uma coisa. Toda vez que eu viajo de férias e ponho alguém para pregar, a frase que eu ouço aqui é assim, não pastor, fulano pregou e arrebentou, você não precisa nem voltar. Fala, é isso. Para alguém saber que eu não estou valendo nada, eu tenho que pôr outro mesmo. Mas isso é o evangelho. Outra pergunta. Você está se encantando com o seu ministério? Você se encanta com o crescimento da sua célula? E você se apaixona tanto que na hora que o seu supervisor fala assim, vamos multiplicar? Ah não, agora que eu consegui 743 pessoas da garagem, a gente esquece o propósito pela vaidade nossa. Mas vou te falar uma coisa, a vaidade é o princípio da queda. Deus vai te dar um pé de rodo, uma rasteira,
Ele vai dar. Quando a igreja de Jerusalém estava crescendo, e estava muito bom, e todo mundo prosperando, e quem não ofertava e mentia morria, não é? Ananias e Safira, não é? Capítulo 5. E estava lá, o evangelho bombando, e o povo, eu acho que eles estavam assim, eu acho que os apóstolos estavam assim, rapaz, esse negócio do Espírito Santo é bom, hein? Gente, isso é coisa minha, tá? Aí Deus fala assim, vocês estão achando que vocês chegaram ao ápice? Eu tenho mais para vocês. Estevão é morto, e com a morte de Estevão explode o evangelho no mundo. Será que você está precisando do pum de Deus na sua vida? As pessoas que andam com você, elas sabem para onde você vai? As pessoas que estão com você, elas entendem o propósito. Elas sabem que você ora por 4. Essa oração por 4 é muito poderosa, porque toda pessoa se converte porque alguém orou por ela. Lá no encontro, as pessoas entendem o propósito. Eu vejo o Beto, o Wendel, o Otávio, o Vinícius. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Esses irmãos que cresceram aqui, uns estão jovens, outros já não estão jovens, né, Wendel? Mas eu lembro, eu vejo o Everton, eu vejo essa turma aí, antiga. Primeiro acampamento. Eu estou escrevendo um livro chamado Diário de um Líder. Eu estou contando todos os meus fracassos como líder. Diário de um Líder, um livro que eu nunca li. Os acampamentos que deram errados, as chácaras horríveis que alugamos, os eventos que não deram certo, mas tudo aquilo a gente foi crescendo junto. A gente foi crescendo. Essa construção é tão difícil, mas a igreja vai se fortalecendo no propósito. É impressionante. As pessoas sabem para onde você vai. Eu queria orar por você. Quando você encontrar o chamado, quando você encontrar o propósito, você vai ser muito mais feliz do que você é. E se tem algo que te limita hoje, que esse algo caia em nome de Jesus. Quando eu fui conversar com meu sogro para pedir a mão da minha esposa, ele falou algo muito interessante que eu, como pai hoje de meninas, falaria a mesma coisa. Ele falou assim, olha, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei, pode falar, senhor. Vou falar. Você é professor e dizem que professor não ganha bem. Eu falei, é verdade. E pelo jeito que eu estou vendo, além de professor, você vai ser pastor. Eu estou muito preocupado se minha filha vai ter batata lá na casa, lá na sua casa, né? Porque você gosta muito de batata frita, né, amor? Na verdade, vou contar que ele me mostrou um saco de batata assim, né? Ele me levou no quintal e falou assim, eu acho que ela come um saco de batata por mês. Aí eu pensei, quando o meu sogro falando aquilo, eu entendo o coração dele. Aqui dentro eu falava assim, vejo que tu és profeta. Eu tenho vergonha do que Deus faz na minha vida. Tem coisas que eu não posso falar para vocês, mas eu tenho vergonha do que Deus faz na minha vida. Eu tenho vergonha dos milagres de Deus lá em casa. Coisas que pequenas. Coisas pequenas. Já aconteceu na minha vida de eu ir para a escola matricular minhas filhas sem dinheiro, com um talão de cheque para parcelar. Chegar na escola, o dono da escola me chamar e falar assim, olha, as meninas já estão matriculadas. Eu falei, mas como? Eu não vim aqui, será que meu anjo parece muito comigo? Não, passou uma pessoa aqui e já pagou a escola o ano inteiro. E Jesus fala para mim assim, burro, eu já te falei, quanto mais você mergulhar em mim, mais eu vou te abençoar. Eu queria que você ficasse de pé. Se tem algo te prendendo o seu chamado, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Aonde está você, querido? Que você está indo para o trabalho. Eu não estou pedindo, presta atenção. Eu não estou pedindo para você largar seu emprego, não. Misericórdia, não faça isso.
Eu estou pedindo para você estar dentro do seu chamado. Tem 2 anos que eu vivo integralmente da obra. Por 20 anos eu trabalhei para sustentar o missionário que sou eu. E trabalhei feliz. Eu ia para a escola feliz. No último ano eu ia para a escola chorando, dentro do carro. Mas eu ia, porque eu tinha as meninas para cuidar. Deus está te colocando em lugares, talvez, que eu não posso ir. Mas você pode ir. Você precisa se consertar com Ele para cumprir o propósito. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um fogo no seu coração, se você precisa, semana que vem, ir para a célula com a mão cheia de fogo e orar. Um dia eu vi um pastor orando e as pessoas caindo pelo Espírito Santo. Eu olhei para ele e falei assim: Senhor, eu quero esse negócio para minha vida. Eu preciso disso. E eu perguntei para aquele pastor: me conta o segredo, Mr. M, revele o teu segredo. Ele falou assim: ore muito, porque oração gera poder. Eu quero que você seja um líder de célula, que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo lá naquela casa. Mas para elas serem cheias, você precisa ser cheio. Tem alguém precisando dessa oração, desse fogo, precisando quebrar barreiras, precisando se encontrar, precisando de alguma coisa? Vem aqui para frente. Eu sinto a unção de Deus aqui. Vem para cá, recebe de Deus. Tem alguém precisando dessa oração? Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Você não pode ser bem sucedido em algo que não importa. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que um dia Deus a me guardar. Eu cheguei na escola e falei assim: Espírito Santo, quando eu entrar na sala de aula, os alunos vão olhar para mim e vão perceber que o Senhor anda comigo, porque aqui é o meu campo missionário. Eu entrei na sala, aqueles adolescentes começaram a rir no gozo do Espírito Santo. Eles falaram assim: por que o senhor tem, pastor? O seu rosto brilha. Ali era o meu campo missionário. Deus está te dando um campo missionário. Deus está te dando a célula. As pregações mais loucas da minha vida foram nas minhas células. Eu vi cego enxergar na célula. Eu vi demônios sair de pessoas na célula. Eu vi gente sendo curada da coluna na célula. Eu vi casamento sendo restaurado na célula. Era na célula que eu preparava os meus melhores sermões. Você está entendendo? Restaura o que precisa ser restaurado. Vamos cantar essa canção, Beto? Vai lá. Recebe de Jesus aí, eu vou estar orando aqui.